Quer aprender a desenhar? Hoje eu vou falar a você sobre um dos fundamentos mais importantes relativos à teoria do desenho. Eu refiro-me ao esboço. Eu vou falar sobre a lógica do esboço. Primeiro observe esse personagem aqui, desenhado e finalizado à moda das histórias em quadrinhos. Ele teve essas linhas realizadas com caneta, seguindo uma teoria da arte final, tá? O fato é que para chegar a esse personagem eu precisei antes passar por essa etapa aqui, ó, a etapa do lápis, a etapa do esboço. O detalhe é que nem todo trabalho feito a lápis é necessariamente um esboço. Há pessoas que tentam realizar as linhas finais de um desenho, as linhas finais feitas a lápis para a obtenção de um determinado desenho, sem antes passar pelo esboço. O que seria então o esboço? O esboço nada mais é do que um conjunto de marcações que delimitam diferentes partes de uma mesma figura. O objetivo do esboço é determinar previamente a localização de cada parte do desenho. Uma vez assegurada a posição de cada parte do desenho com marcações leves, simples, aí sim eu começo a proceder com algum tipo de detalhamento. Eu começo a acrescer informações relativas à pesquisa, ao trabalho de referência, tá? Mas eu necessariamente passo pelas marcações para garantir, para me certificar acerca da posição de cada parte de uma mesma figura ou de uma mesma imagem, de uma mesma composição, de uma mesma cena, certo? De uma mesma ilustração. Eu me certifico também de aspectos como, por exemplo, simetria, proporção. Eu garanto o volume de cada forma utilizando o que? Formas geométricas mais simples que as formas finais, para poder ter certeza quanto à tridimensionalidade da figura, para poder me certificar acerca da tridimensionalidade de cada parte do corpo humano ou do corpo de um animal, ou enfim, de um objeto. Então percebam, o que eu falei até agora? Nós utilizamos marcações simples para posicionar cada parte do desenho, que através dessas marcações nós podemos averiguar simetria, proporção, tá? Volume, tridimensionalidade, tudo isso com linhas leves. Daí a importância, senhores, de utilizar um lápis como o 2B, que vai estar te permitindo obter uma linha macia, tá? E ao mesmo tempo uma linha mais leve, menos carregada de grafite, que a linha do 4B ou 6B. Porém, nada te impede, tá, de usar o 4B ou 6B, desde que você saiba como manipulá-los. É muito importante para utilizar um 4B ou um 6B um certo nível de conhecimento, tá? O 2B ele é mais neutro, ele vai estar servindo melhor para a maioria de vocês que estão começando a desenhar. E quanto ao grafite H, 2H, esses são mais duros, geralmente são utilizados para a finalização de algumas linhas, para o trabalho de áreas muito pequenininhas, tá certo? Porque são grafites mais duros, marcam muito o desenho, são mais difíceis de, portanto, de apagar, de remover da página, tá? Eles deixam uma marcação profunda, tendem a deixar uma marcação profunda na página. Também são excessivamente claros, se você não souber como manipulá-los, certo? Então, o grafite mais recomendado para realizar esse tipo de trabalho será o grafite HB, o B, o 2B. Para usar os demais, você pode usar os demais para realizar o mesmo trabalho, porém, você vai precisar de um nível de conhecimento extra, tá bom? Então vá, a princípio, o que é mais recomendado. Observem esse corpo aqui. Eu já utilizei, ó, uma linha guia para me certificar acerca da centralidade do torso, da centralidade do tronco, tá? Do quadril aqui, ó. Linhas guias sempre se farão presentes, são um dos elementos mais importantes do esboço. Outro elemento de extrema importância é a forma geométrica, sobre a qual eu já falei, que com a sua simplicidade vai nos estar permitindo melhor perceber relações de volume, de tridimensionalidade, de simetria. A simplicidade da forma geométrica proporciona tudo isso, tá bom? Então cilindros, tá? Esferas, estruturas cônico-cilíndricas, elas vão se fazer presentes no desenho da figura humana, no desenho da figura de animais, potencializando tudo isso que eu disse. Então, linhas guias, formas geométricas, silhueta, ó, é algo que nos acompanha também frequentemente, não raro. Nós, com uma silhueta, aquela silhueta própria do desenho gestual,
nós podemos nos certificar qual será a melhor pose para o personagem, o melhor gesto, a melhor ação, a melhor disposição geral de membros superiores e inferiores, de caixa torácica e quadril. Então, a silhueta, o recurso da silhueta é outro que se faz presente, tá? Perceba que é uma silhueta, ó, dentro do padrão do desenho gestual, desenhada com fluidez e invariavelmente com leveza, a menos que você pretenda passar o desenho a limpo. Se você pretende transferir esse desenho para uma outra página, você pode sim, então, utilizar uma linha mais escura. Se você souber utilizar um limpa-tipos, né, você também pode utilizar uma linha mais escura para tirar o excesso de grafite da página. Eu tenho um limpa-tipos aqui, ó. Porém, eu recomendo o uso da borracha, mais do que do limpa-tipos, tá? Porque os limpa-tipos, eles tendem a ficar mais velhinhos com o tempo e eles podem sim manchar a página se você não souber fazer uma renovação do limpa-tipo, tá? Se você não souber como manipular. Então, senhores, o esboço vai estar abrangendo todos esses elementos: forma geométrica simples, eixos de simetria, linhas, guias, tá? Ó, silhueta do desenho gestual, os eixos, né, do bonequinho de palitinho sobre o qual eu já falei para vocês. Todos esses elementos se fazem presentes, em geral, empregando linhas leves, tá certo? Linhas que podem ser facilmente removidas do desenho da página na medida em que nós acrescentamos detalhes. E esse é o princípio do esboço: marcar, posicionar cada parte do desenho e ser removido. O esboço ele não tem um fim em si mesmo, tá bom? Ele não tem uma finalidade em si mesma. Ele serve para dar lugar, para ceder lugar a outras linhas mais firmes, as linhas definitivas, tá? O esboço não é nada mais do que um suporte para essas linhas. Ele é como o casulo de uma borboleta. Uau, eu acho que é a primeira vez que eu faço essa metáfora com relação a esboço. Mereça um like? Se você gostou do conteúdo que está sendo exposto aqui, deixe o seu like. Se você quer aprender a desenhar, se inscreva no canal e clique no sininho, tá? E se você quer outros vídeos como esse, você quer assistir imediatamente, você dê uma chance aí para o vídeo recomendado, para a playlist, tá certo? Então, senhores, ó, geralmente, para concluir, uma vez esboçado, preferencialmente com grafite 2B ou com grafite mais duro, mais mole, desde que você saiba como manipulá-lo, é claro. Uma vez esboçado, feito seu esboço, marcada a posição de cada parte do desenho, tá certo? Nós fazemos uma remoção do esboço, a remoção das primeiríssimas linhas, tá? Esboçamos os detalhes têm um esboço próprio. Que tipo de detalhes? Olhos, nariz, boca, são esboçados, tá? Detalhes do traje, detalhes da roupa do personagem. Isso também é esboçado, quer dizer, traçado com muita leveza. É pensada a posição de cada um desses elementos. Uma vez esboçados esses detalhes, certo? Nós vamos mais uma vez remover excessos, para então, com um grafite mais afiado ou uma lapiseira, estar procedendo com as linhas definitivas, tá? Com a finalização dessas linhas, com a definição do traço. Esse traço definitivo é feito com um lápis mais afiado, geralmente feito com um lápis mais afiado ou com uma lapiseira. Professor, não posso fazer com um lápis de bico chato, de ponta chata? Não pode. Dependendo da linha que você queira, você pode usar algo diferente da lapiseira, algo diferente do lápis mais afiado, tá? Você pode utilizar uma ponta diferenciada para obter uma determinada linha. Não tem problema nenhum, não há problema nenhum nisso, desde que você saiba, claro, o que está fazendo. O fato é que, uma vez definido todo o desenho a lápis, certo? É que nós vamos proceder com o uso de canetas, de pena de molhar, para obter um resultado como esse. Isso se você não deseja colorir o seu desenho antes da finalização das linhas à caneta, né? Você pode pintar um resultado, né, feito a lápis. Você pode, inclusive, utilizar o lápis para gerar sombras, né, para fazer um esfumado. Então, tudo isso é posterior,
tá? Ao esboço, o esfumado a lápis, a finalização, a caneta, né? A pena ou a pincel, a pintura, tudo isso é posterior à etapa do esboço, tá? Entendido isso? Entendido a lógica do esboço? Não será a última vez que vocês me ouvirão aqui no canal falando sobre esse passo a passo do esboço, sobre a necessidade de marcar a posição de cada parte do desenho, de proporcionar, de verificar a simetria, de verificar a proporção, de remover as linhas gradualmente, de utilizar uma linha mais leve. Em algum momento eu vou fazer um vídeo aqui só para falar sobre o uso de um esboço mais escuro. Tudo bem? É isso. Por hoje eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, lembre de acompanhar o restante do nosso trabalho. Fique por aqui que eu vou lhe ensinar a desenhar. Até a próxima.